3. Pessoal, hoje nós vamos ver um pouco sobre a numeração decimal, que é um assunto que nós já vimos lá no início do ano nas nossas aulas presenciais. Então nós vamos fazer uma espécie de uma revisão de uma parte e acompanhar a outra que ainda a gente não tinha visto. Então antes de nós começarmos lá na apostila que nós vamos trabalhar hoje, eu vou apresentar para quem não conhece o ábaco, tá? O ábaco é um material que a gente usa para entender melhor a questão posicional dos números, onde é unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. Não quer dizer que tem que ser essas cores nessas posições, podem ser aleatórios. Esse ábaco está nessa posição de cores, mas não obrigatoriamente tem alguma coisa a ver com o valor. Então, só para nós recapitular lá do início do ano letivo. Todo número tem as ordens e as classes, certo? Então, aqui embaixo nesse material, tem o nome aqui, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Tem outros ábacos que são maiores, que tem as outras posições, tá? Esse daqui, ele não tem, ele tem só duas classes. Então, mas a gente entendendo a posição de duas classes, você vai conseguir entender as que vão dar sequência. Então, lembrando que cada numeral, ele usa uma ordem, tá? Independente da posição que ele tá, é uma ordem. A ordem sempre é contada da direita para a esquerda. E o conjunto de 3 ordens formam uma classe. Então aqui, unidade, dezena e centena forma a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Quando eu chego aqui, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, eu estou na segunda classe, que é a classe dos milhares. E depois, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, eu vou estar na terceira classe, que é a classe dos milhões. E assim sucessivamente. Então aqui, eu vou retirar esse material daqui do ábaco para vocês poderem entender um pouquinho melhor como que a gente trabalha com o ábaco, tá? Então, por exemplo, assim, eu vou pegar um número e eu vou ter que pôr na posição correta. Vamos começar com um número um pouco menor, 125, tá? Então, eu vou usar a cor 125. Quantas unidades eu tenho nesse número? 125, contando sempre da direita para a esquerda. Eu tenho 5 unidades. Então, eu vou pôr aqui 5 unidades que são as primeiras. Depois, eu vou nas dezenas. O número 125 tem quantas dezenas? Tem 2, né? Então, eu vou pôr 2 peças. E a centena, 125 tem uma centena. E aqui eu formei o número, então. Cada peça representa um número. 1 da centena, 100. 2 aqui, que é da dezena, então 120. E 5 unidades. Então, eu formei o número na questão posicional dele. Agora, eu vou pegar o número e usando essa daqui, eu usei só a primeira classe, né? 3 ordens e uma classe só. Agora, nós vamos pegar um outro número aleatório que vai usar mais classes. Vamos pegar lá 21.415. Então, vamos lá. Posso começar daqui também? Posso, desde que eu saiba colocar na posição certa. Então, 20, que é o 2. Aqui o 1, 21.000. 200. E 15. Vamos lá. Vamos agora conferir se eu formei esse número. Lembrando que aqui está a primeira classe e aqui eu vou formar a segunda classe. Então,
Quando eu falo de 20 mil, já tem 20 é dois algarismos aqui. Então, 21 mil. Paro aqui. Inclusive aqui no ábaco eu tenho uma divisória. Por quê? Porque que quando termina aqui eu paro? Porque estou na classe dos milhares. Então, eu acrescento a palavra mil dos milhares. 21.215 unidades. Então, assim pode ser qualquer número. Mas e se por acaso tivesse o zero? Eu pegasse aqui 21.200. Como que eu iria formar esse número? 21.000, classe dos milhares, e 200. E aqui, unidade, dezena, eu tiro. Por quê? Se não tem, é sinal de que é o zero. Só o 2 da centena. Então, agora, vocês vão ter que acompanhar na apostila de vocês, na página 74, que vai falar exatamente sobre os 5 algarismos. Aqui, ó, unidade, dezena, centena, unidade, milhar, dezena de milhar, tá? Então, lá na apostila, na página 74, inicialmente, tem uma pequena tabela que mostra alguns países ou continentes e a quantidade de habitantes. Esses números que estão aqui, vocês podem analisar sobre as casas posicionais e quantas ordens tem. Então, isso aqui vocês vão ter que fazer a leitura, né, individual para entender. Na página 75, tem um ábaco desenhado aqui, basicamente parecido com esse que eu apresentei para vocês, aonde fala unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. E aqui tem as peças. E daí, por exemplo, aqui tem 3, 5, 5 e aqui tem 7. Então, a quantidade de cada peça foi colocada na sua posição e formou-se o número 33.000, ó, a segunda classe, 557 unidades. E aqui logo abaixo do ábaco, vocês vão ter uma atividade para representar o número que está pedindo. Na questão das unidades, quantas unidades tem, tá? Então, isso aqui é o tipo de atividade que vocês já fizeram, é só vocês completar aqui. É uma espécie de uma revisão. Continuando na apostila de vocês, na página 77, vai falar um pouco sobre a centena de milhar. A centena de milhar, pegando aqui no ábaco novamente, ela seria a sexta ordem. Aqui nesse ábaco não tá, porque a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ordem, né? A centena de milhar. Aqui nessa página também fala um pouco sobre a população de alguns países, justamente a população aonde tem o número da casa posicional da centena de milhar. Então aqui vocês também vão ler, tá? Na página 77. E na página 78 novamente aparece um ábaco. Porém, esse ábaco já tem a centena de milhar, já tem uma peça a mais aqui. E vocês viram que nem a professora exemplificou antes, a questão do zero, né? Aqui só tem uma peça na centena de milhar e as outras estão todas vazias. Ou seja, aqui tem 100, chega aqui, ó, formou a segunda classe, 100.000. E todas vão ser completadas com zero, por quê? Porque não tem nenhum elemento aqui, tá? Aí na página 79, vocês têm uma atividadezinha que é só para completar com um numeral, baseado numa pergunta que fala sobre esse ábaco anterior aqui. Bem simples de responder, tá? Dando continuidade nos números que tem 6 algarismos, tá? Nós vimos até agora com 5, com o ábaco. O que muda no de 6? Só uma casa posicional a mais, tá? O ábaco aqui é o mesmo, ou quer dizer, parecido, né? Porém, ele tem a centena de milhar.
E aqui estão as posições, as ordens, né? E esses três aqui, primeiro, formam a classe das unidades e esses aqui a classe dos milhares. Sempre que eu pôr no número a palavra 1000, 20.000, 5.000, 100.000, 52.000, tiver a palavra 1000, eu vou lembrar que é da classe dos milhares. E as outras aqui são unidades simples. Novamente, vocês vão ter uma atividade para responder, que nem aquela anterior da página que nós acabamos de ver. E vocês vão completar com o número de unidades, porém nesse ábaco com a centena de milhar, tá? É bem simples, bem fácil de fazer. Depois, na atividade, na página 82, vocês vão ter aqui, aqui tem um número que aparece, vou aproximar um pouquinho, que mostra bem a divisão das unidades simples, né, a classe, primeira classe, e a segunda classe, que é a unidade dos milhares, tá? Para vocês visualizar bem aqui. E aqui vai ter uma atividade que vai pedir para vocês escrever qual é a ordem da grandeza dos números. O que é a ordem da grandeza? O maior número ali, por exemplo, 53.978. Qual é a maior grandeza que tem aqui? Então, vocês vão ter que ver, contando sempre da direita para a esquerda, a posição, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Ou seja, então qual é a grandeza desse número? A dezena de milhar, porque é o maior. E assim vocês vão visualizar os outros. Sempre vindo da direita para a esquerda e sempre começando da unidade. Na página 83, é uma atividade que vocês já fizeram muito. O que é? Vocês vão escrever por extenso ou como se lê esses numerais aqui, tá? Então, é algo que vocês sabem muito bem. Quando você tiver dúvida da posição do número, pode voltar na figura do ábaco ou nessas tabelinhas aqui, ó, que vai mostrar a ordem, né? E a classe, se tiverem dúvida, certo? Na página 84, vocês também têm uma atividade que vocês já fizeram lá no caderno de vocês, que é a decomposição de números. Aqui só muda a flechinha para baixo, nós fazíamos no caderno com a flechinha para o lado, mas não altera em nada. É aquela mesma atividade que nós fazíamos assim, por exemplo, aqui, 432.089. Então, o 400.000, mais 30.000, mais 2.000, mais 0, mais 80, mais 9. Se vocês pegarem o caderno de vocês têm atividades feitas assim, na decomposição, porém vocês faziam na linha com o sinal de mais, mas é a mesma coisa. E aqui, então, vocês vão decompor também, vão dizer de acordo com o número que é estabelecido aqui. Na página 85, aparece um pouquinho de uma decomposição que nem nós fazíamos lá na linha, tá? Só que aqui eles fizeram mais curto, mas é dessa maneira para vocês estarem relembrando lá. E aqui vocês têm uma atividade que fala desse número, 432.089, né? Vocês vão dizer a decomposição dele, ou de outro modo que pode ser feita. Aqui tem um modelo de decomposição, mas vocês vão me dizer um outro tipo que vocês podem usar, que pode ser aquele jeito que nós fazíamos no caderno com o sinalzinho de mais, tá? Aí, na página 88, altera-se, nós vamos para a terceira classe. Nós vimos as classes, voltando lá no árabe. Até aqui a classe das unidades, a classe dos milhares e daí a classe dos milhões, que é onde vai ter no mínimo 7 casas, tá? Então aqui também vai mostrar um pouco dos habitantes, só para vocês terem um pouquinho de noção, né? E a classe dos milhões, ela tem no mínimo 7 casas e no máximo 9, ou 7 ordens e no máximo 9 ordens, tá? Aqui aparece na página 89 a cidade de Brasília, né? Aonde aparece aqui o número de 210 milhões, tá?
ó, a cada 3, classe das unidades, classe da unidade de milhar e classe dos milhões, tá? Então, aqui fala sobre a população e a exemplificação de como se coloca nas ordens corretas o número. E daí, vocês vão ter aqui na página 90, uma tabelinha que fala de alguns países e as suas populações, tá? Essas populações vão falar em milhões, por quê? Porque nós estamos agora trabalhando a classe dos milhões. Logo abaixo aparece o sinal de maior e menor, né? Então, por exemplo, aqui, 9.984.670 é maior ou menor do que 17.098.242. Então, vocês vão ter que ver o sinal de maior ou menor, tá? E na página 91, vocês vão utilizar esses números que acabamos de ver ali, dizendo qual é maior e qual é menor, e vocês vão explicar aqui como que você chegou a essa conclusão de qual é maior e de qual é menor. Na atividade 10, vocês vão pôr em ordem, os números em ordem crescente, e na número 11, vocês vão pôr eles, os mesmos números, só que em ordem decrescente. Lembrando que crescente é do menor para o maior e decrescente é do maior para o menor. Todas essas atividades vocês já fizeram com outros números, porém vocês já realizaram no caderno. E daí da página 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 e 100. Ou seja, da 93 até no 100, vocês vão fazer essas atividades que vai falar sobre a questão de ordens e classes, tá? Ó, parece ser muito, mas não é. Aqui é só uma respostinha, ó. Aqui é só para pôr o número na tabela, esse número que tá aqui. As atividades são bem curtinhas, então por isso que dá para fazer mais. Aqui também são respostas curtas, tá? E vocês então vão fazer da página 93 até a página 100. Vocês vão ter uma semana para fazer, porque eu passei um novo horário para vocês. A aula de matemática é hoje e a próxima é só na próxima quinta-feira. Então, dá tempo de fazer essas atividades aí e é um conteúdo que nós já trabalhamos.